3. Online. Boa noite. Meu nome é Maria Bernardete Oliveira de Carvalho. Sou professora aqui do Instituto Federal Sul de Minas, da área de moda, né? E hoje é a abertura do nosso evento anual, Passos para a Moda, que esse ano tem a temática Memórias Afetivas e Moda, e nós vamos ter vários encontros de pessoas maravilhosas aqui essa semana, espero que todos aproveitem muito, e hoje nós temos a sorte de contar com Nina Sargasso, que vai compartilhar conosco um pouco do muito conhecimento que ela tem. Antes da gente começar com a Nina, eu tenho alguns informativos. Lembrar para vocês de fazer a inscrição do evento, o link está aí no chat, né? E no final, vocês vão ter também um link que vai aparecer para a certificação. Então, não esquecer de entrar nesse link, se inscrever, para que vocês possam obter a certificação. É lógico que nós estamos aqui pelo prazer de ouvir a Nina falar, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa importante, né? Essa questão da documentação dos nossos saberes hoje em dia, né? É currículo para tudo, né? Então, entrem lá e se inscrevam. Então, agora, eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho a Nina Sargasso, que está aqui para compartilhar conosco. A Nina, eu vou pedir que ela se apresente quando começar. Eu acho que nada melhor do que ela mesma para dizer quem ela é, né? Quem é Nina Sargasso? O que ela tem a ver com a moda? Por que ela curte tanto moda e se preocupa tanto com a memória dos saberes esquecidos? Muito obrigada, Nina. Vamos lá. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos que vieram aqui, né? Assim, compartilhar conosco, ter uma noite alegre de aprendizados, de trocas. Agradeço demais ao convite que vocês me fizeram. Me sinto muito, 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 muito honrada. Sabe que aqui estou eu para falar para pessoas que se interessam por moda, memória, identidade, cultura, né? Porque tudo e nada, uma coisa não é separada da outra. A moda, ela é identidade. Moda é linguagem. Você, no que você se veste, você está contando quem você é. Então, quem eu sou? Eu sou Como é que eu me defino hoje na vida? Eu sou uma colecionadora. Já fui outras coisas, minha vida também é um bordado, minha vida é uma história têxtil, eu sou uma colcha de retalhos, de tudo nessa vida já fiz um pouco. E desde 2007, cada vez mais, nos últimos 13 anos, eu vou me construindo mais como uma colecionadora. Mas o que você coleciona? Eu coleciono os registros dos trabalhos manuais femininos. Eu sei que vai aparecer um homem para dizer, mas eu também faço, eu sou. Então, tá bom. Mas esses estão juntos ao clube. Mas esses saberes são saberes tipicamente direcionados às mulheres, principalmente o dos bordados, o das rendas. A tecelagem já foi muito feita por homens, a tecelagem industrial, e a caseira também era uma tecelagem muito praticada até o estabelecimento da indústria, mas assim, praticada por mulheres. Uma pergunta de amadora aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Sim, tá ótimo. Ótimo, então eu fico mais tranquila. Então, eu sou uma amadora, sabe? Sou uma colecionadora amadora. Sou colecionadora amadora por quê? Porque eu amo o que eu faço. Eu vivo e essa é minha vida. As pessoas falam, Nina, mas você tem uma coleção. Que hoje minha coleção está abrigada num determinado lugar que eu vou falar aqui na apresentação, né? Mas aí só vou falar o seguinte, tem gente que tem sítio, eu não tenho.
Tem gente que tem casa de campo, eu não tenho. Tem gente que tem carro, eu não tenho. Tem gente que tem barco, tem casa de praia, tem cachorro. Eu não tenho nada disso. Eu tenho uma coleção. Para essa coleção eu vivo. É meu sítio. Aí o povo, mas você aqui, você traz as pessoas. O povo não leva lá para meu sítio, olha minha galinha ali. Então, quando eu mostro meu bordado, eu estou mostrando ali, olha que ovo lindo que minha galinha deu. Então, eu coleciono um dia, fazendo uma faculdade de moda, depois de já ser uma mulher madura na vida, fui fazer moda. Eu sempre gostei de costurar. Sempre. Sempre achei feia as coisas que eu vejo no shopping. E aí eu fui fazer faculdade de moda e descobri na sala de aula que meus colegas, eu era mais velha ali, mais chata, descobri que meus colegas, ninguém sabia costurar, rapaz. Aí eu fiquei pensando, como é que o povo quer fazer moda? Você não sabe costurar. Como assim? Não conhece tecido, aí não conhece que linha que vai no tecido, mas sabem desenhar. Todos se apresentavam assim, eu desenho bonecas lindas de roupinha, sempre gostei de fazer isso. Mas vem cá, como é que você transforma esse desenho que você desenha num molde para que quem vai executar entenda, mas isso a costureira vai fazer. Mas e quem é essa costureira, né, que vai fazer isso? Quem é essa pessoa? Então, para mim, qualquer faculdade de moda começa pelo entendimento da tecnologia da costura. Saber modelar, não precisa, assim, saber mandar modelar, saber ensinar quem vai modelar para você, porque a modelagem é uma linguagem. A vida é cheia de linguagens, e a modelagem é uma delas. Você tem que entender daquilo. Então, aí nesse momento, eu entendi dentro da sala de aula que esse conhecimento estava se perdendo. Esse era o ano de 2007, eu morava em Salvador. E esse conhecimento estava se perdendo rapidamente. Ficou com as costureiras. Tinha uma mamãe, tinha uma costureira, mas essa costureira não existe mais. E ninguém sabe fazer. Então, eu me comprometi comigo mesma a recolher dos sebos. Tinha surgido naquele ano a estante virtual, e eu comecei a comprar, feito uma louca, os antigos métodos de corte e costura. Assim começou a minha coleção. Comprando métodos que eu digo, eu tenho que salvar isso, porque depois, quando o mundo acabar, as pessoas precisarem voltar a costurar, pelo menos os métodos estão reunidos num lugar. Assim que os arqueólogos conseguirem escavar lá meu canto e achar minha estante, tem ali os métodos de corte e costura. Tá? Então, o que eu coleciono? Eu coleciono os saberes, o conhecimento dos métodos de trabalhos manuais. Corte, costura, renda, bordado, tear manual, e aí uma coisa puxa a outra, e aí você já arruma um lugar para guardar a tua coleção e já está de olho na sala do vizinho para pegar também, porque esse fio é longo. A gente começa a puxar esse fio desse tipo de fazer e vê que não acaba. Tá? Então, eu vou entrar na apresentação, que eu só posso, assim, a gente tem um tempo, eu tenho essa capacidade, porque quando a gente ama o que faz, a gente é capaz de falar 24 horas seguidas sem parar. E aqui nem todo mundo está afim de me ouvir por 24 horas. É igual mostrar foto do netinho, que você fala sem parar. Minha coleção, eu tenho uma netinha linda, mas minha coleção é minha netinha, falo dela sem parar. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro slide, né? O que é? Que coleção é essa? Essa é uma coleção, eu juro para vocês, tá? Esse é o único slide de texto longo, que ninguém vai para a palestra para ficar lendo texto. Essa aqui eu me apresento, depois vai ter coisa assim, com menos texto e mais fala. Mas a coleção, ela é uma salvaguarda, ela reúne e ela protege a pedagogia, os conhecimentos, os métodos dos ofícios têxteis, é o como fazer, tá? Como se faz? Eu quero, poxa, minha avó, minha tia fazia assim. Minha ambição é, quem chega lá, eu consigo localizar
o ensino, como faz o que você quer saber, entende? O que você quer reaprender. Tá? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho livro, revista, riscos de bordado, cadernos de amostras de pontos, cadernos de ensino. Hoje eu ganhei um caderno que ainda estou, assim, passando mal, entende? Uma pessoa que mandou um caderno que eu ainda estou passando mal. É isso que eu coleciono, as ferramentas, porque existia todo um orgulho nas ferramentas, sabe? Antigamente, ter uma ferramenta de bordado bonita, sim, era mais ou menos como hoje, duas mulheres irem para a praia e comparar quem tem mais celulite, entende? Assim, tu chegar bonita com tua caixa de ferramenta de prata, marfim é um negócio que eu não gosto, mas usava-se muito, ter umas ferramentas. Isso era um negócio, assim, de um orgulho, uma vaidade, né? Eu também tenho essa vaidade quando me aparece uma ferramenta boa. Continuo nessa onda. Então, eu tenho catálogos de produtos, peças de roupa e de decoração, diplomas das costureiras, porque eu gosto de mostrar por A mais B, sabe, que as pessoas, elas não nasciam costureiras, elas se estudavam, se formavam, tinham orgulho nessa formatura. Essa formatura tinha diploma, tinha baile, tinha almoço, tinha a roupa com capelo, tinha tudo, sabe? Era um ofício, era um orgulho. Orgulho esse que liberou, assim, que está no cerne da independência feminina. Tá? A máquina de costura está no cerne, mas essa é uma outra palestra que, se eu enveredar pela máquina de costura, eu já falei, eu sou apaixonada, vou falando pelas cores, assim, por tudo, assim, me deixo levar. A máquina de costura, ela está no cerne da independência feminina. Milhões de mulheres criaram famílias, ficaram viúvas, os maridos foram embora, ou mesmo nos casamentos, estavam ali, fala que mulher não trabalhava. Mentira, isso é história. A mulher sempre trabalhou e muito. E a máquina de costura sempre foi uma ferramenta de trabalho, tá? Assim, pelo mundo afora, até o surgimento do prêt-à-porter estabelecido, que você vai em qualquer loja e compra uma modinha qualquer. Então, e aí eu tenho, assim, armarinho, aí eu vou mostrar, tá? Mas, basicamente, que tipo de memória? Corte, costura, bordado, renda, tecelagem, crochê, tricô, flores, porque se fez muito flor de pano para buquê de noiva, para botar em chapéu. A floricultura de têxtil foi, assim, um ofício muito importante, tá? Então, vamos para o próximo slide. Essas aqui são as pessoas que trabalham lá. Sim, são os ofícios. Então, a gente tem a bordadeira, olhando da esquerda para a direita no sentido horário. Isso foi feito em Caruaru, são bonecas de barro feitas pela Amanda de Caruaru. E tem a bordadeira, a crocheteira, a costureira no centro, a tricoteira, lá atrás, que a Amanda vai fazer uma grande, do mesmo tamanho, a passadeira, que é muito importante, saber passar, porque a passadeira, o ferro de passar é o maior amigo da máquina de costura, não tem costura sem passar, e a rendeira de bilros, tá? Essas são meu orgulho. Então, logo na entrada. Vamos lá, próximo. E aonde é que você guarda essas coisas? Eu guardo essas coisas nessa sala, já estou de olho na sala do vizinho, sabe? Mas, por enquanto, é essa. E assim eu guardo minhas coisas. Deixa eu só adiantar aqui também, para eu também me acompanhando. Só um segundo, por favor. Aqui eu tenho de tudo um pouco. Então, tenho uma arara com peças que eu considero importantes, peças de lingerie que mexem com o fetiche de todo mundo. Aquelas camisolas maravilhosas de seda e renda. Lá no fundo, aquele móvel cheio de retratinho, é um baú de enxoval. Lá em cima é cheio de retratinho de noivas, cercada de patinhos de crochê. E dentro tem o que é fino, que são lençóis,
colchas de cama e toalhas de mesa finas, assim, essa parte mais luxuosa que o povo fazia no enxoval. Dou muito valor ao que é popular. E eu tenho muita coisa que a popular é a minha vida, é a vida da maioria das pessoas que eu conheço. Não conheço muita gente que foi a muito banquete, mas conheço gente que comia na casa da mãe e da avó com uma toalhinha bordadinha, simples, bonitinha. Tá? Então, vamos ao praia. Então, essa é a sala da coleção Nina Sargasso. Aí é um brechozão, que aí tem de tudo. Próximo. E onde fica aí? Tá aí, ficam guardadas aí. É um outro recorte da imagem dessa sala. Eu tenho uma máquina de costura lá atrás, de 1906, que foi totalmente... Essas máquinas são feitas, da CIJA, são feitas para durar por 3 idades da Terra. Então, eu ganhei essa de 1906, chamei o técnico, ele limpou, botou correia nova, funciona perfeitamente, é uma máquina de pedal, e nessa sala eu procuro ter oficinas, quando aparecem profissionais que ainda têm um conhecimento, um resquício de um conhecimento antigo, como fazer um bordado na máquina, uma renda na máquina de costura, aí a gente faz umas pequenas oficinas quando essas pessoas aparecem, quando eu dou essa sorte de conhecer gente que saiba fazer. Tá? Próximo slide. E para que serve? Para que serve essa coleção? Né? Para que a gente junta? A gente junta para isso daqui, ó. Aqui a gente tem 2 imagens, uma na esquerda, que são esses bolinhos de linha, e na direita. Na esquerda foram peças que vieram, né, que ganhei, que comprei, que achei no lixo. Essa bolinha da esquerda é uma bolsinha, é uma bolsa, a da direita comprida é uma bolsa grande, que aí você bota ela todinha, você fecha nesse saquinho que já faz parte dela e é o fundo dela. Tá, que está na esquerda, essa bolinha, de crochê para manter na bolsa. Você manda, em vez de andar com uma bolsa ecológica, não tem esses bolsões ecológicos hoje em dia, de supermercado imenso? Não, o povo antigamente era mais chique e elegante. Andava com uma pequenininha dessa de crochê, que quando chegava no mercado, abria igual a que está na direita, aberta e esticada. Então, para que serve a coleção? A coleção serve para recuperar esses saberes. Tá? Eu ganhei uma vez essas 2 que estão na foto da esquerda e um belo dia, abrindo uma revista de tricô e crochê dos anos 40, eu achei o como fazer essas sacolinhas. E aí, assim, a vida desdobra, eu trabalho com geração de renda, com comunidades, pegando os saberes tradicionais que ainda tem nessas comunidades e dando uma melhorada para criar um produto que seja demandado pelo mercado, e a gente levou isso para lá. Para que serve uma coleção como essa? É para isso, você vê essa sacolinha, você olha assim, como é que será que fazia? Você abre uma revista e está lá, como é que faz? E aí você pega isso tudo, hoje em dia, não tá, assim, a gente não pode mais usar sacola de plástico. Aí você tem que andar com aquele bolsão, quando passa no mercado, ou tem que comprar sacola. Já se você tiver uma pequenininha dessa, que ela fechada, é como o tamanho assim de um punho da mão. Olha lá, linda, na tua bolsa. Chegou no mercado, quer comprar sacola? Não, querida, eu tenho a minha de crochê. Pum, abre e pronto. Então, próximo slide. Para isso que serve. Para isso que serve. À esquerda, eu tenho um tecido, um crochê que uma vez eu ganhei, né? Tudo que é claro é o tecido, tá? E aí, ganhei isso em Portugal, me deram isso. Isso é da minha tia, papapá. Me deram com prazer, eu ganho muita coisa. Aí, trouxe para casa, lavei, papapá. Um belo dia, abro uma revista lá da coleção e achei o como que faz. Tá aí, quer fazer essa peça? Vai lá na coleção, tira o risco e faz. Está aí o ensino, esse é o meu objetivo, é ter como fazer as coisas que a gente considera um acabar, que ninguém mais sabe fazer. Se quiser voltar a fazer, está aí. Assim, então, aí, quando isso acontece, eu tenho outro arquivo, uma pasta, que eu chamo de trabalhos casados, onde eu guardo a peça e o ensino dela. Tá? Num monte de pasta que tem lá,
tem as pastas dos trabalhos casados. Tá? Vamos ao próximo. E aí, saber costurar ficou no passado? Saber fazer molde não é mais necessário? A costura acabou? Acabou por que acabou? Né? Porque na hora que a gente também não sabe o trabalho que dá para costurar, para fazer uma peça, a gente também não sabe valorizar. Então, muitas coisas que aparecem na minha coleção, aparecem coisas preciosíssimas, que quem herdou aquilo da mãe, da tia, da avó, nem sabe o que é. Isso aqui é horrível, cafona, joga no brechó. E, às vezes, tem coisas espetaculares. Tá? Mas a falta de conhecimento, do saber reconhecer o trabalho que tem aí. Então, assim, a gente vai deixar de se vestir? A gente já está liberado para poder andar nu? Estou achando difícil. No rumo que a gente está tomando, então, cada vez a gente vai ter que botar mais pano. Então, para ter boa roupa, tem que saber costurar, tem que saber modelar, tem que reaprender um conhecimento que exige, inclusive, matemática, porque modelar é você transformar o 2D, que é o tecido plano, num 3D. Você conseguir enxergar como que aquela saia godê, ela é um cone, ela é um círculo. Né? Como que a gente faz? Então, como é que é assim? Por que ficou no passado? Né? Onde foi que a gente desvalorizou esse ofício tão importante? E hoje as pessoas vão para a faculdade, se formam, e muitas vezes sem jamais terem sentados numa máquina de costura. Isso pode dar certo? Pode passar o próximo. A gente não encontra, a gente ouve muito isso. Poxa, a gente não encontra mais uma costureira que preste. Ninguém sabe mais costurar. Por que será, né? Será que é uma desvalorização do ofício? Será que todo mundo só quer se formar para ir brilhar nas passarelas, para sair e ser contratado pela Maison Dior, pela Maison Chanel? Mas será que o povo que trabalha... Às vezes eu vejo uns filmes, agora mesmo está rolando um filme de um desfile do Dior, todo mundo lá, ou por trás da cena... bordando, costurando, sabendo. Será que o Dior, lá no Dior, o povo vai contratar alguém que nunca sentou numa máquina de costura? Quem nunca pegou numa agulha? Eu acho difícil. Tem um desfile aí do Dolce & Gabbana também rolando, que quem olhar aquilo ali vai ter que parar para pensar, em vez de se imaginar assim, eu vou ser Dolce & Gabbana, tem que pensar assim, eu já peguei numa agulha, eu sei qual é o número da agulha que eu bordo uma miçanga, será que é a mesma que eu faço uma tapeçaria? Desculpa. Então, para isso que a gente tem uma coleção, é para pensar o que a gente qual é o rumo que a gente vai ter. Né? Que rumo a gente quer tomar. E então pode passar. E como é que era antes? Por que sabiam costurar? Como é que as pessoas aprendiam a costurar? Eu sou de um tempo, ainda, eu tenho 62 anos. Pareço só 61,5, mas eu tenho 62. E na minha infância, todo mundo gostava, a maquininha de costura era um presente para toda criança, e essas maquininhas costuravam. Essas maquininhas costuravam. Espera aí que entrou um negócio aqui, espera aí. Deixa eu só tirar da minha tela essas coisas. Todo mundo aprendia, as crianças tinham curiosidade, porque as máquinas nas casas das pessoas estavam sempre lá. Todo mundo via alguém costurando. Minha mãe era uma mulher moderna que trabalhava fora, não queria saber disso, mas tinha máquina e sabia fazer uma bainha de calça. Lá em casa, sabe, a mamãe nunca fez uma roupa para a gente. Tinha costureira, mas ela tinha a máquina lá que sabia, sim, e a gente mandava a gente rasgado para a escola. Sentava lá e resolvia o problema. Então, todo mundo passou por isso. Ter uma maquininha de costura, sentado do lado da mãe, brincando. E essas máquinas todas têm agulha, elas costuram. Essa pretinha aqui da frente, ela é a pilha. Tá? Tem o pedalzinho, aperta e costura, essa S aqui, essa pretinha. Lá do canto à esquerda,
A laranja é uma máquina já elétrica, uma pequenininha para criança, tá? Liga na tomada. Bernadette, abriu até a boca de espanto, né? O povo não era fraco, não. O povo não era fraco, já começava de pequeno, porque a máquina, essa laranja, já não é... Primeiro ganhava-se um brinquedo, e aos 7 anos ganhava laranja, desse tipo, tá? Antes ela era um outro modelo, a Soulmore. Essa é uma Soulmore já moderna dos anos 50. E já era uma maquininha mesmo para a criança fazer as roupinhas de boneca. Já começava a costurar numa máquina de mecanismo, numa máquina elétrica. Que a eletricidade já está na máquina desde os anos 40. E as crianças, então, tinham suas maquininhas elétricas já, pequenininha. E não tinha esse negócio de, vai furar o dedo, cuidado. Se furar, furou. Fura uma vez, depois não fura a segunda. Que hoje em dia nada pode, tudo é um perigo. Vamos lá. Esse era o ambiente em que as pessoas... Assim, esse já é um ambiente já muito antigo, né? Um cartão postal, que eu botei aí exagerado, mas de início do século XX, mas a máquina de costura, ela era bonita, porque ela era parte do mobiliário de uma casa, ela era enfeitada. Ela não tinha necessidade de ter decalques dourados, não tinha necessidade de ter uma marcenaria toda com entalhes, mas ela era porque ela era um móvel da casa, ela fazia parte do mobiliário. Eu morro de tristeza quando vejo no Instagram o povo transformar um pé desse num lavabo, nos negócios mais... Porque isso aí era um móvel assim, muito importante. Próximo. Como é que o povo aprendia? Né? Essa é a pergunta. Essa aqui é uma carteira de uma aluna de corte e costura, do EP de Ensino Profissional do Estado de São Paulo. Ela tinha carteira. O negócio era sério, não era, sabe, pessoa com orgulho ali. Então, essa é uma... E é isso que a gente coleciona. A gente acha que na vida vai começar, vou reunir os métodos de corte e costura, e, de repente, você se dá conta que você tem 20 mil itens. Você se dá conta que você já está invejando a sala do cara ao lado, para botar suas coisas que já não está dando. Porque veio, né? Nunca, quando eu comecei a colecionar, jamais imaginei que um dia ia chegar para mim uma carteira do ensino, uma carteira de uma aluna do curso de corte e costura, do ensino profissional do Estado de São Paulo, uma escola pública que ensinava corte e costura, para profissionalizar as pessoas. EP de ensino profissional, EP de escola pública. Elas, pode passar. Elas aprendiam assim, havia milhares de métodos de corte e costura, milhares de escolas, tá? Bem ali atrás, do lado do Singer, tem um que está escrito Tutte. Tutte era o Tutemode. Tutemode durou dos anos 30 aos anos 70, tá? E ele é um verdadeiro tratado de moda. Se você tem várias edições, que na medida em que a moda vai mudando, o método também vai mudando, né? Nos anos 50 não vão mostrar a saia dos anos 30. Quem vai fazer corte e costura nos anos 50 quer fazer um new look. Então, o dos anos 50 está lá, com seu new look imitando Dior. Anos 60 está fazendo tubinho. Então, o Tutemode, ele era um livro, era do Rio, mas ele tinha por correspondência no Brasil inteiro. E as maiores cidades do Brasil, as cidades maiores, assim, tipo Ribeirão Preto, cidades grandes, do interior, tinha uma professora licenciada pelo Tutemode para o aluno fazer as aulas e depois, para tirar o diploma, ia fazer a prova lá na casa da professora. Tá? Então, no livro tem uma lista dos endereços de muitas cidades do Brasil onde se fazia a prova para poder tirar o diploma, porque sem o diploma ninguém trabalhava. Você não ia ser costureira de uma marca e não sabia costurar para estragar o pano dos outros. Não dava para dizer, foi mal, estraguei sua seda pura. Me desconta, como a gente vê por aí. Então, a pessoa fazia, o Tutemode tinha, inclusive, aulas pelo rádio. Eu tenho as propagandas.
das aulas pelo rádio, ou seja, a pessoa comprava por correspondência. No Rio, né, que eu não imagino que tivesse FM que fosse para tudo que era lugar, mas no Rio podia fazer a aula pelo rádio e depois tirava o diploma. Tá? São milhares, eu tenho milhares, mas tenho assim, muitos métodos de corte e costura. Isso tinha hino da escola, tinha todo um conjunto de orgulho e moralidade de ser parte daquilo dali. Tá? Assim, então, no próximo. Esse é um outro método, um famoso costureiro do Rio de Janeiro, Gil Brandão. Gil Brandão não é da minha geração. Gil Brandão tinha a coluna do domingo, todo mundo pegava o desenho dele para levar para a costureira. Muitas, milhares de pessoas aprenderam na escola do Gil Brandão. Pode passar o próximo. Esse é um caderno americano, tá? De uma aluna de corte e costura e, assim, bem geral, onde se ensina tecidos. Aqui são amostrinhas de tecido. Esse caderno é de 1932, tá? Uma aluna de corte e costura, de modelista, de 1932. Então, esse caderno tem noções de tudo, de harmonia de cores, de tecidos, de que tipo de linha que usa, com que tipo de tecido, pijamas, lingerie, roupa de festa. Esse caderno é um luxo. Eu boto tudo meu na minha página do Facebook e no meu Instagram. Quem quiser ver tudo, está lá. Isso eu tenho alegria de compartilhar isso. Colecionador tem essas vaidades, quer mostrar a coleção, né? Então, e eu acho que uma coleção dessa ensina. As pessoas aprendem como era, né? E como é que a gente chegou nesse momento tão, assim, que a gente estuda tanto e acaba, assim, sabendo muito menos do que era o ensino médio antigamente. O que aconteceu com o nosso ensino ao longo dos últimos 40 anos? Pode passar. Hoje é aniversário de um grande educador, professor Darcy Ribeiro, que pensou um plano de educação para esse país. Olha aqui, naquele mesmo caderno, tem aqui os moldezinhos em papel, todo em miniatura, que são uma folha de caderno. Como alterar o molde? Você pega um molde, a pessoa tem costas largas, como é que se altera as costas? Na direita tem as alterações, na página da direita aqui, não a página do meio desse slide, tem ali como alarga as costas, você abre no meio, bota mais papel, como alarga a manga. Tá? Como se faz a modelagem, como modelar para fazer as alterações necessárias. Isso é fundamental. Você quer falar alguma coisa, Bernadette? Vou te interromper um minutinho. Isso. Aqui no nosso curso, a professora Vanessa Mayumi, que dá aula de modelagem, ela monta com os alunos um caderno de... Ah, que legal! Sim, eles precisam fazer miniatura. Olha, é um drama, porque de cara, assim, os alunos não têm muita paciência de fazer isso, não. A gente precisa dar uma investida. Então, é muito legal você mostrar isso, porque é interessante quando a gente vê que as metodologias, né, utilizadas muitas vezes resgatam um passado que é importante, né, que mostra que esse método, né, utilizado agora, que é uma revisão, é algo que dava muito certo, né, e que por isso a gente tenta seguir. Só isso que eu queria falar. Era assim que as pessoas aprendiam. Era assim, aí eu penso que, nesse tempo, eu faço um pouco parte, não de 1932, que eu nasci em 58, mas a gente andava ali em Copacabana, ia naquelas lojas, experimentou no seu tamanho, 42, 44, a roupa cabia. Não é como hoje, que você leva 10 peças para uma cabine e uma ou duas fica meio assim, você leva, entende? Assim, você pegar C42, você vai lá, a roupa caía toda direita. Mas vamos embora. Mas era assim. Tem muito aluno aí assistindo a gente? Ou estão gazeteando? Hã? Não estou te ouvindo.
Abre. Tem muito aluno, sim. Muito Tá. aluno assistindo. Então, Um monte de pergunta depois, pode deixar. Estão vendo aí, ó, os alunos de antigamente, e aí tinha nota, a professora passava no caderno, isso eu boto, depois se me procurar, tudo com as notas, não era só, colei da Wikipedia, não, a mulher passava e dava nota. Vamos embora. Pode passar. A Singer é a paixão da minha vida. Eu posso falar pela Singer, eu falei que eu falo sobre assunto 24 horas, se somar com o assunto Singer, eu falo 48 sem parar, direto. Esse era um curso da Singer, ok? O aluno ia, se comprava, era assim que funcionava, comprava a máquina. Se não tivesse dinheiro, não tinha problema. Você levava a máquina para casa, fazia um dos 3 cursos que a Singer dava de graça não, vinha atrelado no preço da máquina. Ou costura de decoração, que é estofamento, almofada, costura para o lar, cortina, ou bordado à máquina, que é um outro assunto seríssimo, ou costura para mulher e criança, tá? Porque só alfaiata homem costurava para homem, mulher costurava para mulher, tá? E aí, esse é um álbum de amostras do curso completo de costura da Singer. Tá? E o que está em cor-de-rosa é tecido, são as amostras. Tá? E então, peguei aí 2 páginas, uma que aprende a botar o punho e outra que aprende a botar a gola, aula de gola e aula de punho. Tá? E para passar, para tirar o diploma, tinha prova. Tá? E a prova significava 90% dessas aulas com nota acima de 8,5. Não é, mas poxa, tirei 2, não está bom. Não, para tirar o diploma da Singer, tinha que ter uma proficiência de 85, nota mínima, em cada uma dessas, em 90% das aulas. Era assim que era. Hoje, se você fizer isso, te botam na cadeia. Pode passar. Esse método, minha filha, esse até eu que fiz humanas sei fazer. Esse nem sei de matemática. Isso é uma beleza. Tá? Esse aí é um método alemão. Alemão faz tudo fácil. Método Lutelot, que ele tinha representação no mundo inteiro. O mundo inteiro, que eu falo, mundo ocidental, tem assim. Então, você tem ele traduzido. Você vê aqui, ó, o corte de ouro Luterlot, no vermelho está escrito, tá? Le coupe d'or, corte de ouro, método Luterlot, que é o alemão, e ali no papel branco ao lado está escrito o corte de ouro, que aqui no Brasil tinha. Como que funcionava? Esse até eu sei fazer, até eu pego e faço. Você vinha revestir, você vem o método, depois ele é atualizado com os fascículos a cada coleção. Entrou primavera, verão do outro ano, saía outra brochurinha. Eu tenho muitas. Eu tenho até de fantasia de carnaval. Tem essa régua especial, que é uma fita métrica especial. A gente vai ver no outro. Mas assim, então, ó, vamos passar. Esse é maravilhoso. Isso é uma coisa para não ser deixada abandonada nos sebos. Tá? Mas vocês esperam a palestra acabar para entrar na estante virtual. Espera aí um pouco. Por exemplo, peguei esse modelo aqui, ó. Esse modelo, o 12, que é essa mulher maravilhosa, que tenho certeza que está todo mundo aí olhando, amando essa mulher, de branco, com chapelão e luva. Ok. Aí eu vou lá no fim do livro, se a gente vê que ela tem o número 12 embaixo dela. Ok? O 12. Aí eu vou lá na página, lá onde estão os moldes, tá? Acho o modelo 12 e com a fita métrica do método Lutelot, que vem junto, eu faço os acréscimos. Vamos olhar aqui a peça a E, que está embaixo da figura. Tá? Você tem o E, e caiu o teu queixo, né? O E aqui, esse de baixo. Vamos nele. Tá? Você tem como ampliar a imagem para os alunos um pouquinho? Bom,
Isso. Aí, deixa eu ver. Isso. Aí eu pego minha fita métricazinha aí, com essa escala do Luther-Loh, e boto ali nesses pontos, tá? 63, 62, tá? 64. Eu alongo com essa régua dentro do método. Eu pego essa miniatura que cabe na palma da minha mão, tá? Boto em cima de um papel grande, digamos um craft. Com a minha reguinha, eu aumento nesses pontos, tá? Faço ampliação. Está feito, querida. De acordo com o manequim e o método. E está feito o molde. Tá? Por isso que a gente coleciona. A gente coleciona que quando aparece, por exemplo, pessoas que vão lá na coleção pesquisar, tá? Figurino de teatro. Agora mesmo teve uma peça aqui em São Paulo, agora, antes da pandemia, que a pesquisa com o Sérgio Mamberti, que a pesquisa do figurino foi feita toda lá na sala. Tá? E ela escolheu determinados figurinos, veio no método, já levou, querida. Não precisa ficar quebrando a cabeça, estou fazendo humanas, só faço miçanga, que é meu modelito. Está aqui já, entende? Os métodos, quem aprender a costurar num método antigo de corte e costura, vai resolver o problema. Mas tem que saber, e saber bem feito, e seguir o que está. Não adianta dizer, mas eu vou adaptar para o meu jeito. Aí você cria um molde, porque se você quiser fazer uma roupa, você vê que essa roupa aí, essa branca, até o cinto, está tudo aqui, o cinto está toda ela aí. A ombreira, tudo. Você segue o que está aí, a roupa sai perfeita. Estuda lá no corte, lá no método, que tem o método no livro encadernado, é como usar, como fazer. Aí depois fica simples. Mas não precisa entrar na estante virtual agora para comprar. Espera a palestra acabar. Pode passar. Como é que as pessoas... Isso aí é tudo do método Luther-Loh. Toda a página, peguei outras páginas. Como é que as pessoas criavam coisas tão lindas? Porque aprendiam, seguiam os métodos. Está tudo pronto nos métodos. Então, essas são outras páginas daquele mesmo livro. Tudo isso tem um moldezinho. Que linda do chapelão, a do vermelho. Sou mais Chanel, mais reta, assim. Está lá, o vermelho está lá, tudo isso está lá. Agora, tem uma imagem aí que eu gosto demais. Essa preta e branca da direita, tá? Que tem o encaixe das listras perfeitamente, porque as coisas não eram feitas a meia boca, elas eram feitas perfeitas. Então, na hora que corta, a listra tem que casar. Eu fico nervosa quando eu saio aqui na rua, às vezes vejo uma pessoa com uma calça comprida de listra, tá? Que nas costas, uma listra está aqui, a outra está aqui. Aquilo me deixa até perturbada, até me perturba, entende? Porque esses encaixes, eles têm que ser feitos perfeitamente, para uma roupa ser minimamente boa. E a gente aceita tudo torto. Aonde foi que erramos? Onde foi que perdemos o fio? Já vamos embora. Pode passar. Essa vocês vão gostar. A coleção tem 100 croquis originais daquele que foi o maior costureiro da Argentina. Costurou, assim, até a Evita. Tá? Ele era um italiano que se estabeleceu em Buenos Aires em 1944, de nome Jacques Dorian. E aí são os desenhos dele. Tá? Mas Jacques Dorian, fazer uma coisinha dessa, não era só desenhar, não. Era pegar, mostrar o desenho que a cliente escolheu para a costureira. Tá? São lindos esses croquis. São pranchas grandes, pranchas de tamanho um pouco maior que uma A3, dos desenhos, dos croquis originais dele. Botei só para ilustrar, para dar alegria, falar de desenho, que eu fico falando, tem que costurar, todo mundo já deve estar de saco cheio. Deixa eu ajeitar aqui, eu virei muito a tela. Pode passar.
Aí, ó como é que era. Diploma. Porque sem diploma ninguém entrava para trabalhar num curso, assim, numa marca boa. Né? Dizer, eu fiz um cursinho no YouTube de 3 horas de corte e costura e você já pode me dar a sua seda que eu vou cortar, com fé. Não tinha isso, tem que saber. Então, o diploma da direita é um diploma de 1933, da Singer, tá? Do curso de bordado, e o da esquerda é de uma academia da Madame Gomes, que a Djanira, que é a aluna, que tem o retratinho ali, ela se formou em professora, que existia o diploma de aluna e o diploma de professora. Só podia entrar numa academia para dar aula de corte e costura quem tivesse a diplomação em como professora de corte. As coisas eram sérias, tá? As coisas eram sérias. Isso encanta. Sabe, quem olhar depois... Essa apresentação depois você vai disponibilizar para os alunos? Se você quiser deixar, pode. Tá, eu deixo. Ótimo. Então, próximo. Pode passar. Aí, ampliei um diplomão da Singer, ó, de 1933, ali no cantinho direito inferior. Esse diploma ele é imenso, tudo, o povo tinha isso na parede, isso era um orgulho. Pode passar. Aqui tem outro diploma, tirado aí perto, que era do Círculo Operário Ribeirão Pretense. Tá? Então, de Ribeirão Preto, um curso de corte e costura, e no verso, está aqui o carimbão no verso, ó. Este diploma não dá direito ao exercício do magistério profissional, que somente é permitido aos que se habilitarem nos exames promovidos anualmente pelo Departamento de Ensino Profissional do Estado de São Paulo. Está aí, lei número tal. Para que a gente coleciona? Para a gente recuperar essas histórias. Para quando, às vezes, a gente está no bar tomando um chopp e alguém fala, não, antigamente era assim, digo, negativo. Não era assim, não. Nina. As coisas eram sérias. Nina. Oi. Uma pergunta que apareceu aqui agora, como fala exatamente o que você está falando, eu vou fazer essa pergunta. A Raquel Azevedo, ela perguntou o seguinte, em que momento a metodologia sobre corte, costura e modelagem mudou e foi reduzido ao que conhecemos hoje? Soube que chefes de Estado prestigiavam as diplomadas. Soube que chefes de Estado prestigiavam as diplomadas. Sim, sim. Isso eu penso que começa a mudar mesmo. Aí é só o que eu acho, não é nem o que eu penso, que achar é tudo aquilo que a gente não tem certeza. Aí fala, eu acho. Eu acho, tá, que isso começa a mudar na hora que se implanta o prêt-à-porter. Tá? Na hora em que as pessoas começam a ter mais acesso às roupas, tá? Na hora em que há, assim, toda uma cultura que valoriza o diploma universitário, porque esse curso era um curso profissionalizante, era um curso de ensino médio, tá? E tem uma desvalorização do ensino médio como um todo. O ensino médio que, por exemplo, algumas pessoas que nasceram na década de 20 tinham, as permitiam ganhar a vida, ter profissões, fazer concursos públicos. Tá? Minha mãe foi funcionária da Receita Federal, ela não tinha faculdade, ela era do ensino médio. Mas o ensino médio dela era um outro padrão. Então, Raquel, na hora em que esse ensino, na hora em que, primeiro, a mentalidade do país muda para que todos tenham que ter um diploma universitário. Você tem que ser doutor, tá? Você tem que ter um diploma para ser alguém. Você tem, simultâneo, o prêt-à-porter, as lojas se implantando, a costura de escala, tá? A desvalorização da costureira, porque ela não tem esse diploma. Tá? Então, é um conjunto que eu acredito que comece assim, a pá de cal, é a Lei de Diretrizes e Bases, promulgada, acho que em 72,
pelo então ministro da Educação, Jarbas Passarinho, que acaba do dia para a noite com o ensino dos trabalhos manuais, que englobavam isso. Tinham escolas que tinham salas inteiras com máquinas de costura. Eu tenho essas fotos. Tá? Na hora em que isso acaba, milhares de pessoas perderam emprego do dia para a noite, as professoras de trabalhos manuais. Tá? É a lei 5692. É de 72, né? Que acaba com a admissão, que estipula a 8ª série. É aquela ali que acaba com os trabalhos manuais. Aí fala assim, foi o governo militar, eu também falo isso. Porém, ele vem para atender um anseio da sociedade. A sociedade de classe média de São Paulo, de Copacabana, que queria suas filhas universitárias, não queria isso que era do lar, doméstica. Isso é bem assim, a vida da minha casa. Minha irmã fez medicina, eu fazia museologia. Mamãe falava todo dia que eu ia voltar, que eu ia vender bala no sinal. Sua irmã faz medicina na UFRJ e você vai estudar naquele museu. Você vai acabar vendendo limão no sinal, porque o que você vai ser como museóloga? Ou seja, o negócio era as mulheres fazerem engenharia. Isso é em anos 70. Essa desvalorização, a pá de cal, no meu entender, nos anos 70. Vamos embora. Next. Aí, uma formatura no estado de Paraná, todas elas com seu diplominha, a professorinha lá no centro, ó. Olha a elegância, olha o orgulho que tem uma foto de formatura. Próximo. Outra. Essa deve ter sido o almoço de uma outra, as diplomandas de Ribeirão Preto, olha aí. Isso faz parte dos livros dos métodos. Essas fotos estão nos métodos, porque é uma forma, inclusive, dele dizer para quem está comprando o método, para se profissionalizar, que ela um dia vai ser uma dessas, aí com diplominha na mão, com uma carreira pela frente. Isso era sobrevivência. Quem sabe costurar até hoje não passa necessidade. Deixa eu ver. Próximo. Olha aí, ó a formatura. Escola de Corte e Costura São Paulo. Olha aí o baile, aí, assim, sei lá, o almoço, o evento. E olha o traje para formar. Tenho essas fotos aí da minha mãe. De costureira? Formando corte e costura? Eu quero. Tenho do baile. Olha! Ela que fez foi ela. É isso. O livro. No Rio? Não, está aqui em Passos, está com a Vanessa Mayumi, nossa professora. Olha, depois manda uma cópia para mim. Mando sim. Olha, pode passar. Essa é uma tua, essa foto me emociona muito. Essa é foto, não é cópia, não. Ser colecionador se você ter muitas alegrias, sabe? Muitas alegrias. Porque toda hora aparece alguma coisa que te surpreende. Sempre. Isso é uma foto de uma formatura da Escola de Corte e Costura Bauruense. Tá? 3ª turma de diplomadas. Você olha aí, são todas japonesas, com exceção de uma. Bauru, terra de japonês. Tá? Então, eu suponho que essas moças chegavam sem falar português. Tá? E tinha uma escola para elas, em japonês. Está lá em cima os donos, lá no alto. As 3 aqui, a do meio é a diretora, com esse cabelão. As outras professoras e embaixo alunas. Foto da formatura em 1948. Chegavam essas moças sem falar língua, pobres, tendo que ganhar a vida, iam fazer o quê? Corte e costura. Não tem, modelagem não tem língua, não é isso? Modelagem é uma língua sem pátria. Uma linguagem. Outra, pode passar. Aí é um grupo, é uma foto francesa, numa escola de alfaiate.
Olha contra a gente. Ano de 1926. Eles todos na porta da escola. Esse é um álbum de trabalhos manuais, de aprender a bordar, que aprende a saber bordar era um ofício também da costureira. Costureira te dava uma peça toda, bordada, costurada, todinha. Você chegava lá com a revista, eu tinha uma tia que ela adorava as roupas do Denner. Saía alguma coisa do Denner, já cortava e levava para a costureira, que era assim, ó. E ela saía lá de Denner fake. Tudo do Denner era bordado, então a costureira tinha que saber bordar. Então, esse é uma capa de um álbum de amostras, porque o que é um álbum de amostras? O aluno fazia o trabalho, ia aprendendo e ia botando tudo num álbum. Ficava aquele conjunto de trabalhos, que hoje as pessoas estão tão fora da noção que jogam essas coisas no lixo. Eu acho maravilhoso, entende? Que algumas eu consigo aparar comigo. Esse é o coração da minha coleção. O coração da minha coleção é o ensino, não são as peças, é o como ensinava. Pode passar. Essa é a capa, olha só o cuidado com a letra. Para começar, olha aqui, álbum de amostras de bordado à mão da aluna Olga Watanabe, professora tal na cidade de Tupã, no ano de 1949. Olha uma página dele, esse álbum é uma coisa de louco. Olha uma página, pode passar. Como se fazia uma bainha aberta, um ponto cheio, e outros exercícios de bainhas abertas, que a gente nem dá valor, pega no guardanapo antigo, lá da casa da mãe, tudo tem uma bainha aberta. Na vida do lençol, em tudo. Vamos embora, próximo. O que é isso? O que é isso? Por que a gente tem uma coleção? Para a gente recuperar como eram as coisas. Alguém sabe o que é isso? Dou um doce. No chat, aí, alguém... valendo o método Tutemode, hein? Que está sobrando. O corte de ouro, quem acertar? 1, 2, 3. Não sabe? Então vou passar. Perderam o corte de ouro. Para isso que serve memória. Para isso que serve o museu. O meu não está longe de ser um museu, mas... Quando eu for grande, eu queria ser um museu. Pode passar. A resposta é: chama os universitários. Pode passar. Passa. Um ferro para passar a aba de chapéu. Ou vocês acham que o chapéu ia para a vitrine todo amarrotado? Chapéu, depois ia usar o chapéu, esse é um chapéu de menina, lindo, branquinho, ia usar o chapéu sujo? Não, lava e passa ele todinho, a abinha toda. Próximo. E esse aí, alguém sabe? Valendo um corte de ouro, aquele lá das bonitas, de chapelão. Pode passar. Isso aí é um dos primeiros maquinários para se fazer bojo de sutiã. Todo aí, eu vejo assim que existe um fetiche com os corsetes. Os corsetes. Sempre vão falar dos partilhos e falam, a mulher torturada do espartilho. Mas aí tem uma mítica, os corsetes. Vejo muito no Facebook, um verdadeiro fetiche dos corsetes. Pois o bojo do sutiã, o pano vinha hiperquente e era apertado aí. Isso aí é de madeira. Se fazia todos os tamanhos de bojo de sutiã. Próximo. Isso aí. Para fazer macarrão? Isso é um plissador. Fazer plissado. Então, cada rolo desse é oco, frisado, e ele tem um cilindro de ferro fundido dentro. Botava esse aí é de 1885, essa maquininha. Botava o cilindro na lareira ou no fogão, ele vinha incandescente, você botava aí dentro, aí passava
o pano e ele ficava plissado para sempre. Essa é a pequena, assim, mais ou menos, porque era para peça pequena, punho, gola, um babadinho, não era de uma saia plissada. Eu também tenho da saia plissada, o grande, que era da Singer da 12K, que acoplava, inclusive, no gás. Ela era acoplada no gás e já passava e já plissava, Singer, máquina 12K. Próximo. Essa é uma caixa, não falei que tem uma caixa de ferramentas de costura e de trabalhos manuais, era uma coisa chique? Olha essa caixa, com as ferramentas todas em marfim. O furador, a agulha de crochê, a navete de frivolité, a tesourinha de prata. O povo tinha um orgulho, é igual chegar na praia hoje sem celulite. O botox novinho que fez, estou ótima. É da caixinha de costura. Vamos nessa. Próximo. Na verdade, eu tinha que ter começado por aqui minha apresentação, porque a sala começa por aqui, que é a memória dos armarinhos. Eram nos armarinhos que tudo começava, que se comprava os aviamentos, a linha, os botões, que mandava se forrar os botões. Tá? Então, assim, essa memória de armarinho é uma memória que eu valorizo demais. Essa é uma máquina de forrar botão, que também é uma coisa que está caindo em desuso, um botão forrado. Vamos passando. Pode passar. Aqui são caixas de costura, todas assim, bonitas, bem feitas, bem forradas, estojos, assim, isso eu gosto muito. Pode passar. Isso aí está no livro, ó. Despesas escolares. Tudo quanto se despende para uma escola deve ser gasto com muito prazer, agradecendo sempre as professoras, porque isso não é despesa de consumo imediato, mas para aquisição de saber que perdure para a vida, para toda a vida. Não precisa dizer mais nada, né? Próximo. Acabou. Acabou! Olha. Acabaram os slides. Nina, deixa eu te perguntar uma coisa. A Ana Luísa aqui está perguntando, e outras pessoas perguntaram também nesse sentido, se é muito difícil você conseguir esses materiais. Como é que você consegue esses materiais? Como é que você faz essa pesquisa? Por que você começou essa pesquisa? Como? Quando você começou isso? Você já tinha isso desde pequeno? Eu comecei em 2007. Tá? A quem tem dúvidas, depois dá no YouTube, tem um documentário. Uma pessoa foi lá me entrevistar e fez um vídeo muito bom em que eu explico toda a coleção. Tá? Não mostro, tem agora até um que eu estou mostrando a coleção, mas eu explico bastante. Mas eu vou explicar aqui. Eu comecei em 2007, quando eu vi que ninguém mais, os alunos de moda, não sabia costurar. Então, eu já expliquei isso, resolvi. Aí comecei com livro, aí alguém fala que a tia tem uma revista que não sabe o que fazer, aí o outro fala que a outra tia morreu, tem uns riscos de bordado, que a tia... Porque isso também é uma coisa muito revoltante. Quem faz, guarda pela vida inteira. A filha, às vezes, sabe, como você, guarda o retrato da sua mãe. Tá? Mas a neta, sabe, que às vezes nem conheceu a avó, joga tudo fora. Tá? Você é um caso clássico, eu tenho o retrato da minha mãe formada. Tá? É assim que funciona, as filhas guardam. Minha mãe guardou esse casaquinho que eu saí da maternidade com ele. A neta, pá, sabe, está devendo cheque especial, que é logo aquele apartamento para vender logo, joga tudo na caçamba. Ele não quer saber. Então, quem der no YouTube, Nina Sargasso, no canal Arte é Investimento, tem uma entrevista muito boa, muito clara, que eu explico muito. Tá? E agora tem outra também. Dá lá, tá no meu Instagram, que está lá, nem sei onde é que está. No Moda Têxtil Brasil. Mas depois você passa esses contatos. Então, ela me pergunta como que eu faço essa coleção. Essa coleção não seria nada, eu não seria nada, se não tivesse uma rede de pessoas que procuram coisas para mim. Tá?
Existem pessoas que entendem a minha coleção, que trabalham com isso, vendendo antiguidade, vendendo pano, vendendo coisa. E quando souberam que ia aparecer uma louca que compra pano sujo, rasgado, velho, que tem um bordadinho lá, então essas pessoas passaram a fornecer para mim. E eu a elas tudo devo. Esse ano eu vou montar um álbum com a foto dessas pessoas, porque se não fossem essas pessoas, como as coisas não vão para lá para a sala sozinhas. Existem mãos que trabalham durante a pandemia, que estão... Minha coleção não parou com a pandemia. Então, assim, existe uma rede de pessoas que trabalham para mim, que vendem coisas, que acham, que sabem o que eu quero e que acham coisas preciosas. Aqui em São Paulo, no Rio, em Recife, em Salvador, no interior, existem pessoas, tá, com que eu me relaciono e valorizo elas demais, porque sem elas eu não tinha coleção nenhuma. Legal. Eu respondi tudo da Ana Luísa? Sim, sim. Agora, o Luiz Otávio está perguntando quantas peças aproximadamente você tem? Sempre eu acho que eu vou começar a contar, chega mais um monte de coisa que eu tenho que primeiro lavar. Mas eu imagino que eu tenho um acervo hoje em torno de 20, entre revistas, riscos de bordado, peças, eu devo ter em torno de 18 a 20 mil peças. 18 a 20 mil? Uau! Deixa eu explicar, para não... Às vezes, assim, eu tenho, por exemplo, um álbum de amostras, tá? Na hora que eu for fazer o inventário, que eu não consigo nunca chegar nesse momento na minha vida, eu vou pegar um álbum como esse que eu mostrei, tá? E cada amostra conta como peça, entende? Assim, se eu for contar mesmo nesse unitário, dá até mais. Mas, assim, esse álbum, sei lá, ele tem, já contei, sei lá, tem 200 e poucas amostras. Isso entra nessa contabilidade. Álbum, assim, assado, de Tupã, com 200 e poucas amostras. Aí você bota lá no Excel, ela vai somar. Entendi. A Ângela Maria Vilas Boas perguntou quando você se reconheceu como colecionadora. E a Bruna Viana perguntou qual o seu item preferido da coleção. Essa é uma pergunta preciosa, hein? Não. E o seu? Ângela, que bom que você está aí. Ângela me segue, adoro ela. Quando eu me reconheci como colecionadora... Olha, Ângela, eu acho assim... Bom, eu sou canceriana. Canceriana já é um animal que já... O ecossistema de um canceriano já é ser colecionador de alguma coisa. Sempre gostei da coleçãozinha. Mas eu aprendi a costurar. Eu morei nos Estados Unidos, aprendi a costurar nos anos 80 com uma pessoa que eu prezo demais. Ela me ensinou. E nos Estados Unidos tem moldes maravilhosos. Tá? Não precisa se modelar nada, que já está tudo modelado. Não existe o que não haja naqueles moldes prontos americanos. Tá? Ali eu comecei a fazer uma coleção de moldes, tá? Que eu tenho, que é muito grande, e sempre eu gostei de falar que eu sou uma pessoa que eu tenho um banco de modelagem. Hoje eu nem tenho mais tempo de costurar, mas eu tenho um banco de modelagens importante, na mão de particular, digamos assim, né? É lógico que tem muito CNPJ que tem muito mais molde que eu, mas como CPF, como pessoa física, eu penso que eu tenho bastante modelagem. E quando eu fui fazer o curso em Salvador, que eu falava dos moldes, eu falava, mas não sei o que, isso não posso, eu quero eu mesma modelar, o que já existe, tudo modelado, não precisa inventar uma roda, porque vai inventar quadrado, em muitos casos, quando você tem nessas marcas Butterwick, Simplicity, são empresas que estão há 120 anos no mercado, que têm aquilo traduzido. Então, lá na sala, em Salvador, eu já me lembro de dizer, eu tenho um lote, eu coleciono moldes. Ali eu já era colecionadora. Tá? E aí, quando começo mesmo a pegar os métodos e ganhar coisas, eu acho que, sei lá, nesse ofício, que com essa coleção eu vou morrer, não vou mudar de coleção mais. Nesse ofício, eu acho que há 10 anos eu me apresento como quem você é. Eu sou colecionadora.
a primeira coisa. Meu atributo, qual é seu sobrenome? Eu sou colecionadora. Eu sou outras coisas, mas eu sou colecionadora, tem 10 anos. E respondendo a Bruna, eu mato e morro por álbuns de amostras, como esse da aluna de Tupã. Tá? Para mim, nada é mais importante do que um álbum de amostras. Tá? Hoje, se você for lá no meu Instagram, já botei agradecendo, eu ganhei um álbum de amostras que faziam na escola, um álbum como fazia enxoval de bebê. Então, todas as peças bordadas, tem um babadorzinho que cabe na palma da minha mão. Isso eu mato e morro. Assim, se eu mato e morro por um álbum de amostras ou um mostruário de pontos. O que é um mostruário de pontos? Se você quiser, depois também vai lá no Instagram da Mari Silva Bordadeira, que toda sexta-feira eu dou uma aula lá de alguma coisa. Eu já fiz a do álbum de amostra, do amostruário de pontos, que as pessoas tinham que bordar, aprender. Se não tinha máquina de lavar, primeiro, as famílias eram imensas. Quantos irmãos você tem? A família da minha avó eram 12 homens e 14 mulheres. Isso era uma roupa arada, sem limite. Então, todas as roupas tinham que ser marcadas com as letras e as iniciais das pessoas. E muitas vezes tinham logotipos, assim, tipo uma logomarcazinha, um desenho, porque, sei lá, imagina a lavadeira numa família que todos os filhos começam com a letra A. Então, cada uma tinha seu desenho. Então, existem os panos de amostras que as pessoas faziam aqueles alfabetos bordados. Eu mato e morro por um alfabeto. Nina, tá? Você, sem querer, deve ter fechado sua câmera. Eu fechei minha câmera? Peraí. E como será que eu abro? Peraí. Na parte de baixo do teu computador, vai aparecer uma câmerazinha, um microfone e um telefone no meio. Clica, vê se a câmera está aberta. Deixa eu ver o Meet aqui. Peraí, eu só tenho engraçado que eu não estava encostando em nada. Eu não me vejo. Peraí. Aqui, peraí. Deixa eu ver. A câmera está aberta. Então, tudo bem. Tudo bem. Me diz uma coisa, Nina. Peraí, deixa eu voltar você. Peraí. Como é que eu volto para você? Que eu não quero conversar assim com o espelho. Peraí, quero o teu retratinho. Peraí. Deixa eu ver. Como é que eu diminuo aqui? Peraí. Bom, vamos lá. Me pergunta, então. O Matheus Prates está perguntando se você tem alguma peça do Vale do Jequitinhonha. Como saber? O que seria uma peça? Eu tenho agora, porque ganhei uma peça que veio ainda nem peguei, que eu estou de Panetê, tenho que organizar para ir até lá. Ganhei um bordado que me foi dado pelo Diomilton. Tá? Diomilton, do Vale do Jequitinhonha, de Almanara, me mandou um bordado. Achei você. Mas ainda não peguei, então eu tenho. Talvez tenha outras também. Eu sou o que é ser um colecionador do que eu coleciono? É ser um arqueólogo de um grande anonimato. Tá? As peças vêm em malas, muitas vezes imundas. E, às vezes, também quem vende não gosta nem de dizer a origem, achando que eu vou lá, entende? Que eu vou lá, vou pegar um ônibus e vou não sei aonde, comprar direto para não comprar de quem me vende. Isso também existe com algumas pessoas. Então, mas eu sei que eu tenho uma peça, sim, que Diomilton mandou para mim. Eu tenho, ainda não peguei, mas tenho, já é minha, está com meu nome. Legal. Me diz uma coisa, a Flávia Marques, que é nossa professora, ela está perguntando como é que você faz a manutenção do teu acervo? Como é que eu faço a manutenção? Tudo eu lavo. Tá? Tudo que chega eu meto na água. Tem muito conservador que quer me ver morta, porque eu faço o que eles falam que não tem que fazer, mas tudo eu lavo, porque muita coisa vem com cheiro de urina, pelo de bicho, ovo de bicho. Eu gosto de tudo branco. Quem chega naquela sala e vê tudo branco, não imagina, tá?
que tudo que chega, a maioria das coisas ali chegam marrons, imundas, agora mesmo. Que está lá na máquina, está indo lavagem, bota na máquina. Ganhei uma peça fechada de um percal de uma fábrica de São Paulo, Lapa, que tem um índio assim, sabe, na frente, assim, fechando o tecido. O tecido está imundo, cheiro horrível. Aí, assim, como é que eu vou lavar 25 metros? Eu tenho que construir, para lavar do jeito que os conservadores mandam, eu tenho que construir uma piscina semiolímpica, que é aquela de 25 metros, para esticar meu pano, para ele ficar esticado. O que é que eu fiz? Cortei essa frente, que tem a marca, peguei o resto do pano, minha querida, botei na minha máquina de lavar, está lavando há 3 dias lá, tirando as manchas e o cheiro. Depois, essa marca da frente, eu vou dar um tratamento nela especial, lavá-la com cuidado para não perder essa marca, e vou costurar de volta e vou fazer de novo o enrolado do pano, como se ele estivesse novinho saindo da fábrica. Aí, como é que eu mantenho? Eu não tenho grandes manutenções, como os conservadores que querem a minha morte gostariam que eu fizesse. Tá? Eu tenho... vamos bota o slide na segunda, bota na terceira, tem como botar a apresentação na terceira imagem? Você tem como botar? Colocou aqui, tá lá. Eu só estou vendo você. Cadê a apresentação? Eu, na hora que fui ver o negócio da câmera, me perdi aqui no... Tá lá? Então, peraí, deixa eu botar aqui, peraí. Alterar layout, você consegue ver nos 3 pontinhos? Tem 3 pontinhos do teu lado direito. Tem meus 3 pontinhos, sim. Alterar layout. Aí você vai... Aí você coloca mosaico. Mosaico. Pronto. Pronto, isso. Pronto. Eu guardo assim, tá? Eu mantenho as camisolas, eu tenho 2 araras, atrás eu tenho as camisolas que estão penduradas. Na frente eu tenho calcinha de crochê, calcinhas, liseses, combinações anáguas. E eu guardo assim, tá? Isso aí não está de acordo com a regra dos conservadores, mas também, assim, minha vida é isso. Eu adoro, eu passo dias lavando no tanque, sempre falo a mesma coisa, minha vida é um tanque iluminado, lavo roupa, logo existo. Então, eu quero ver minhas coisas, eu não quero entrar aí, está tudo enroladinho, guardadinho, papapá. Depois, quando essa coleção morrer, essa coleção tiver outro destino, aí as pessoas assim fazem o que tiverem que fazer. Então, o que eu tenho como conservação? Eu tenho cortinas que estão sempre abaixadas, de ótima qualidade, próprias para isso. Tá? Não entra um raio de sol, um raio de sol, não entra nessa sala. Tá? A maioria do tempo eu não estou lá, então ela está escurinha. Eu moro muito perto, nem atravesso a rua para ir lá, mas eu trabalho muito aqui de casa, não fico lá tanto, vou lá sempre sob agendamento, e vou para lá arrumar, estou sempre arrumando, mas... E, assim, quando eu estou lá, se tiver calor, eu ligo o ar-condicionado, senão é a temperatura ambiente. Eu estou em São Paulo eu tenho a felicidade de ter um tempo seco, porque em Salvador a realidade já é totalmente diferente daquela unidade de Salvador. Então, aqui eu tenho um tempo que ele é seco, ele está a meu favor. Então... Você já começou a responder uma pergunta aqui da Ângela Maria Vilas Boas, que é como é que faz a visitação ao acervo, e a Franciele Meniguti, que é a nossa professora, perguntou como é que as instituições de ensino de moda podem contribuir na valorização do saber fazer nessa área. A visitação, eu recebo, assim, agora não estou recebendo, só em casos muito urgentes eu recebo por conta da pandemia. Mas até então, eu recebo qualquer pessoa sob agendamento. Tá? A gente agenda e eu estou à disposição, minha coleção serve para isso. Minha coleção, ela não é minha. Tá? Minha coleção, ela serve às pessoas. Se ela não servir às pessoas, ela não serve para nada.
Tá? Uma coleção que, que entro lá, que lindo, isso aqui é meu, ela não serve. Ela serve na hora que ela serve as pessoas, quando tem as pesquisas, os interesses. Muita gente, é engraçado, eu fiquei surpresa, porque sou muito procurada para pesquisas acadêmicas da área de educação, educação doméstica, educação do lar. É engraçado, das pesquisas, é o que mais procuram. Vem gente de muitos lugares do país fazer pesquisa sobre educação nos anos 50, nos anos 40. Então, assim, isso me surpreendeu. Pesquisa de figurino de teatro. Agora, não tem que ser pesquisador para ir lá, não, é só gostar. Entendeu? Eu atendo a todos os curiosos e amadores. Tá? Menciona a pesquisa porque é bom também. Eu acho importante que sirva para alguém. Mas ela serve basicamente para entretenimento. Para lembrar da mãe, lembrar da avó. Eu me lembro disso, onde é que foi? Isso é muito engraçado. O povo vai lá, vê um negócio que sempre viu em casa, nunca deu valor. Quando vê lá, olha, aí faz assim, bota a mão na... lá em casa tinha isso. Onde é que foi parar? Ah, querida, já era, vai ver que está até aqui. Entendeu? Escuta só uma coisa. Deixa eu só dar um recadinho aqui, gente. Preste atenção. O preenchimento do formulário é fundamental na emissão dos certificados. Então, não deixa de entrar lá no link e fazer esse preenchimento. Agora, antes de você continuar a responder, o Fausto Viana, que está nos agraciando aqui com a presença... Isso é uma honra, isso não é agraciar, isso é uma honra. Antes da gente começar, estávamos falando, né, justamente dele, né? Que coincidência. Já te passei o link para baixar para a Sofia, do livro da Sofia, já te passei, e todos os que estão aí me assistindo vão se dar muito bem se baixarem o livro, vão se encantar, o Almanaque da Indumentarista Sofia Jobim. Pois é, eu aproveito até para falar para os meus alunos, gente, olha só, a gente no período passado leu vários capítulos do livro dele, né? Então o Fausto Viana está perguntando assim, não seria interessante você ter um selo Coleção Nina Sargasso? Cada pesquisador que procurasse seu acervo trabalharia em uma linha, bordado, costura, aparatos para costura, tipo de bordado, etc. Olha, Fausto, nunca pensei nisso, entende? Mas se é você que está falando, amanhã mesmo eu estou ligando para entender melhor o que você está me sugerindo para já botar em prática. Simples assim, eu sou simples. A gente tem que ouvir quem sabe. A gente sabe que não sabe, ouve quem sabe. Eu era muito feliz, bota lá, bem no comecinho da apresentação, para a minha primeira slide, Bernadette, por favor. Primeiro, eu tenho esse selinho que eu já achava o máximo, mas aí você está falando, tudo meu leva esse selinho ou a marca d'água, mas você já está falando de uma outra coisa, amanhã estou querendo saber o que é, já como é que eu faço para executar. Obrigada, Fausto. Obrigada por estar aí, hein? Muita honra. Nossa. Escuta só uma coisa, Nina. Você falando aí, eu fiquei aqui muito pensando sobre uma coisa interessante, que hoje a gente vê na verdade, esses métodos manuais, eles existem na alfaiataria, né? Que é um tipo de roupa muito caro, de difícil acesso para as pessoas em geral. A gente consome, que você chamou lá no início de modinha, né? Que é tudo feito no overlock, né? São a coisa rápida, né? Hoje em dia é o mundo do fast fashion. Mas a gente está começando a viver um movimento, né? Do slow fashion, né? Da moda mais lenta. As pessoas estão começando a revalorizar essa coisa dos trabalhos manuais. Agora, na pandemia, um monte de gente começou a bordar, né? Então, é bem interessante isso, que a gente vê que esses métodos que você fala, esses métodos, essas técnicas, elas são usadas hoje
mas elas são usadas na alta costura. Né? A alfaiataria é alta costura, ou então é uma roupa muito cara de se fazer, né? E é muito interessante a gente ver como esses saberes antigos eles podem ser aproveitados hoje, né? Na moda hoje em dia. É difícil, mas pode. Até por conta da questão do dinheiro, né? Não se ganha tanto dinheiro se você fizer uma produção menor ou mais lenta, né? Tudo vai depender do público que você tem hoje em dia, né? E talvez seja assim também apropriado a gente tirar esse conceito de que é o antigo, que é o da avó. É o bem feito, é o saber bem feito. Porque o saber fazer digamos assim, um básico, que é uma saia lápis, né? Uma saia lápis, ela é eterna. O que passou a ser o atual é fazer mal feita, com as listas desencontradas, com aquela coisa assim. Mas, assim, um molde de uma saia lápis vai ser um molde de uma saia lápis a vida inteira. Uma camisa de hoje é uma camisa dos anos 40, dos anos 30, mesmo assim, a camisa feminina é a mesma, a modelagem é a mesma, só que hoje não botam a prega do jeito que tem que botar. Outro dia, me levar, que sabem que eu sou chata, aí queriam me dar um presente. Gente da família, né? Era meu aniversário. Vou te levar numa loja. Não, isso contando, ninguém acredita. Vou te levar numa loja super descolada do centro de Niterói, para você vai ver. Garota, e assim, isso é um saco, mas assim, eu sou espontânea, não adianta. Quando eu experimentei uma blusa com uma estampa diferente, bonitinha, aí eu percebi que as mangas tinham sido costuradas ao contrário, tá? Porque a cava da manga, você tem a forma da manga, tem a parte da frente e a parte de trás de uma cabeça de manga. A costureira botou ao contrário. Aí você não conseguia mexer assim. Aí eu falei, mas tá... não, mas esse é o desenho que o estilista quis. Ou seja, eu ainda tento te convencer que a idiota é você. Não, isso aí foi a estilista que fez assim. Não, querida, I'm sorry. Costurar a cabeça as mangas ao contrário. A manga da direita puseram na esquerda e vice-versa. Sabe? Então, não existe o antigo, existe o saber bem feito, o saber fazer. Muito legal, muito legal. E outra coisa que eu fiquei pensando na tua apresentação, você mostrou aquelas fotos, né? Eu fiquei até aqui emocionada, que eu lembrei da minha mãe. Tem a foto dela de formatura com um chapeuzinho na mão, igual aquela moça que apareceu no baile de formatura. A minha mãe, ela fez o vestido de noiva dela, né? Isso era uma coisa que se fazia muito. Eu gosto de costurar olhando a minha mãe, eu nunca fiz curso de costura. E essa coisa eu até conversei com você sobre isso hoje, né? Das pessoas que compravam revista Manequim, revista Figurino. Burda! Né? Burda. Eu tenho 2 revistas da década de 70 das minhas tias, né, que eu guardo, né? Como eu fiz história também, né? Adoro um troço velho, né? Sim! Aí, ouvindo aí você falar, um barato. E eu tive o prazer de ver um pouquinho da tua coleção na exposição da Casa Bordada, lá no Rio, né, no Centro de Artesanato do Sebrae. Sebrae. E gente, meus alunos, pessoas que eu não conheço, que estão aí, obrigada por estarem aí, é maravilhosa. Eu vi um pedacinho da coleção e fiquei com água na boca, não te conhecia na época, eu não sabia que era, vi lá seu nome, vi aquele material todo, fiquei de queixo caído, fotografando tudo, e maravilhoso, é um prazer ter você aqui hoje, você ter compartilhado tanto. Eu estou muito honrada de estar aqui. Acho que nossos alunos, assim, devem ter aprendido muito, as outras pessoas, né? As outras pessoas que vieram nos prestigiar também. Muito obrigada. Fausto veio.
Ai, Maravilhoso. Teu acervo é incrível. Eu vi na tua entrevista que você citou, eu vi que você pensa em digitalizar ele. Se você estiver pensando nisso, precisar de mão de obra, conta escrava comigo. voluntária, eu quero. Conta comigo. Estou sempre querendo um escravo voluntário. Com certeza. Conta comigo que eu vou adorar isso aí. Já te adorei assim de antemão. Me dei bem com você também, gostei, muito bom. Eu agradeço muito, tá? Agradeço demais mesmo essa oportunidade, que para mim é assim, uma oportunidade de ouro. Falar para as pessoas que querem, né, nos ouvir, falar de uma coisa que eu gosto, num ambiente, poxa, dentro de uma universidade. E para mim, eu só posso estar muito honrada, muito agradecida. E consegui falar em 1h30, estava com medo de falar em 24, assim, estava com medo da conexão cair, da Claro cortar meu sinal. Então, muito feliz. Assim, quem quiser saber mais da coleção, eu tenho um Instagram no meu nome, tem uma página no Facebook chamada Coleção Nina Sargasso, Museu Virtual, que todo dia eu falo, não, tem que postar todo dia, mas na pandemia o tempo também passa de uma... Assim, quando eu vejo, já está acabando o dia. E aí ficam essas dicas. Quem quiser conhecer a coleção, está lá no Instagram, vou botando no Instagram. Às vezes eu tenho surto psicótico, posto sem parar, aí dias não posto. Hoje eu estou apaixonada por esse álbum que ganhei. E baixar o livro do Fausto, tem 2 livros bons, tá? Tem o da Vestimenta Primitiva, também do Fausto, está lá na mesma página. Depois, Bernadette, você que tem o contato com os alunos, né? Passe para os alunos, perguntem para a Bernadette, cadê o link do livro do Fausto, o Almanaque da Indumentarista Sofia Jobim. Esse livro é o máximo, e é grátis. E é um trabalho primoroso. Fausto escaneou 125 cadernos da Sofia. Isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. E é um conhecimento que está aí. Sabe? E as pessoas, para se formarem como professor, formar não é pegar o diploma, formar é você ter a consistência profissional do saber, tá? Porque, e para isso, tem que mergulhar onde quem sabe, tem que mergulhar nos universos das pessoas que tinham dedicação. E isso é o que está faltando nesse país muito hoje em dia. Então, esse amor pelo fazer. Estamos todos aqui por conta do que nos une. Nos une esse amor. A gente está aqui nesse fio por esse amor. E tem outras pessoas. E essa mulher era incrível, a Sofia Jobim, que o Fausto pesquisa sobre ela e já escreveu vários livros. Então, você passa lá. Franciele, eu vou cobrar, hein? Rodrigo, todo mundo testemunha aí. Passa esse link que eu já te passei no início da palestra. E é isso, então, né? Tem alguma outra pergunta? Eu respondi àquela outra pergunta da pessoa. A Ângela perguntou sobre agendamento e uma outra pessoa perguntou junto alguma coisa. Eu a respondi. Respondeu sobre a questão das instituições de ensino, né? Com esse fazer manual. Tá. As instituições têm que mergulhar. Fazer moda, você perguntou, a resposta já está na palestra, no sentido de entender o que se está trabalhando, né? Quem se forma em moda tem que entender de modelagem, tem que entender de bordado, porque esse conhecimento simplesmente não cai do céu. Eu detesto quando falo assim, fulana tem mãos de fadas. Não existe mão de fada, existe mão calejada, mão treinada, mão que desfez aquele trabalho, mão que anda com descosturador na mão o tempo todo, porque tudo é insistência, é persistência, é querer aprender. Fala. Nina, eu fico pensando o seguinte, nós vivemos num mundo muito da tecnologia, né, muito acelerado. Então, as pessoas estão com muito pouca paciência de aprender, né? Eu vivo dizendo que professor é um pouco mãe, né, que tem que ficar falando. Então, é ótimo que você fala, e pelo menos as pessoas acreditam que eu não estou falando que eu sou chata, né? Aquela coisa do professor chato, que o professor é chato, né?
Vai lá, vai lá e faz o caderno assim, faz o caderno assado. Aí a gente fala isso, a gente é chato. Você não é professora, você não é chato. Mas eu acho que essa coisa de perder o manual tem muito a ver com a tecnologia, tem muito a ver com a aceleração do tempo. As pessoas não têm mais paciência de esperar as coisas se desenvolverem, né? Você quer aquela coisa, surgiu, né? As coisas têm que surgir na tua frente. Você dá um clique, apareceu. E não é assim, né? Não é assim. O conhecimento, para você fazer bem feito, para você conseguir desenvolver algo que tenha originalidade, né? Você precisa ir na origem. Você está aí na origem, olhando essas coisas originais, né? Há um crime contra o povo brasileiro também. Eu falei do fim dos trabalhos manuais, mas também foi extinta a disciplina de artes. Tá? Eu estudei no Rio de Janeiro, no Colégio de Aplicação da UFRJ, da Lagoa, e a gente tinha a sala do professor Oscar, que era assim, tinha aula de arte naquela sala, e a gente trabalhou com todos os materiais, trabalhamos com fusan, trabalhamos com pastel, trabalhamos com guache, com giz de cera. A gente tinha que fazer pesquisas de história da arte para poder... A gente desenhava sólidos. Na hora que você perde isso é tirado... Perde não, na hora que isso é criminosamente retirado da grade curricular, tá? de ensino médio, ensino ginasial, que isso aí já vinha desde o ginásio. Que eu não sei hoje, muda tanto que eu não sei. Mas o que era, sei lá, sexta série, a gente já tinha aula de arte, como usar um compasso, como usar um esquadro. Tá? No dia, a Franciele estava falando disso comigo. A gente estava justamente conversando sobre isso, sobre essa questão de como isso faz falta. Isso né, faz usar uma régua, né? Usar a régua. Você sabe usar régua? Esse tipo de coisa faz falta. É impressionante. Saber né? usar um esquadro. Saber olhar um quadro e pelo menos ter uma ideia de que movimento artístico aquilo ali, de que tempo é. Você não pode olhar um Picasso e achar que é um Botticelli. Entende? E hoje, isso não faz parte da grade curricular, que era da grade. Então, você forma pessoas autômatas, assim, que não sabem, no fundo, não sabem nada, que não sabem apreciar, e a gente se embrutece como população. Essa é a verdade. Aí, assim, a questão do tempo, do fazer manual, né? Essa questão. A gente viu na pandemia que algumas pessoas estão querendo bordar, ou seja tocar num instrumento, não necessariamente esses lazeres têm que ser têxteis, né? Agora, quantas pessoas tocavam piano que já não tocam mais? Porque não se toca mais um piano? Tocar uma música é saber ler uma partitura, tem todo um conhecimento também englobado, minha filha. Tocar piano é mão direita de uma pauta, mão esquerda na outra, as pessoas tocavam. Então, isso hoje acaba desaguando tudo numa caixinha com uma faixa preta chamada antidepressivo. Tá? Todas essas faltas que nos fazem acabam indo parar nos cofres da indústria farmacêutica, que as pessoas são deprimidas, são histéricas, tem TPM, tem não sei o quê, porque falta aquele momento com si próprio, seja tocando uma música. Eu até vou assim, sabe? Eu estou no fazer texto, mas eu sei que tem gente que coleciona partituras, instrumentos musicais, cada um vai para a sua praia. Né? Agora ninguém mais toca. Ninguém. Eu ainda sou de uma geração que a gente tocava violão, eu tinha aula de piano, eu era lá, mamãe botava a gente para tudo até. Então tinha professora de piano, tinha professora ia para a TV Continental tocar violão, Feira do Livro, tem lá apresentações da gente, ela tinha os contatos, assim, você tem que estudar uma pauta. Você tem que aprender além do conhecimento que te leva para passar no vestibular, que tudo virou aquele conhecimento de passar no vestibular. Você tem que passar no vestibular. Você vai fazer teatro, mas você tem que fazer saber física.
Ah, você vai fazer biblioteconomia? Você tem que saber química. Tudo bem, até biblioteca tem que saber um pouco, mas não é aquele ali da colando na prova do ginásio que você vai aprender. Mas é isso, então, que eu já falei, eu tenho esse problema, eu posso falar 24, com esse assunto de paixão, eu posso falar 24 horas seguidas, mole. Então, A gente marca outros papos, então. eu agradeço a vocês que me convidaram, a Lu Crispim, que foi quem me colocou nessa, tá? A todo mundo que está aí, aos alunos, aos amigos. Para mim foi uma honra sem fim. Um dia muito especial. Muito obrigada, Nina. Abrir o nosso evento, né? Esse ano tem essa temática da memória, então foi assim maravilhoso você poder falar sobre essas questões têxteis, das técnicas, esse saber, né? A reavivar as nossas memórias. Aposto que um monte de gente fez como eu e ficou pensando aqui na mãe, na avó costurando com a máquina de pedal, né? Minha avó também tinha máquina de pedal e costurava para mim. Então, eu acho que um monte de gente pensou nisso e acredito que todos nós aqui vamos sair hoje pensando sobre várias das questões que você levantou e sobre a necessidade de olhar para as origens e reconhecer, né, no passado coisas que estão vivas, não que é morto. Né? Certamente. Muito obrigada demais. Eu que agradeço. Eu só obrigada. Tenho a agradecer a todos. Tá ótimo. Obrigada a todo mundo que veio aí, que esteve presente. No chat aí da apresentação lá no YouTube, está o link para fazer a inscrição. Não deixem de fazer isso, senão vocês não vão ter os certificados de vocês, principalmente os nossos alunos, né? Então, gente, hoje nós começamos o Passos para a Moda, começamos de forma maravilhosa com a Nina Sargasso. Amanhã teremos outra programação com outras pessoas incríveis que se dispuseram a falar aqui para a gente. Muito obrigada para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. O Rodrigo vai terminar aqui e a gente pode se despedir aqui. Certinho. Até a próxima. Até. E quando vierem a São Paulo, venham conhecer. Com certeza. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana.